Como essa pessoa está em relação a você? Aqui, Ricardo, Tarô no Caminho, estou aqui para trazer clareza sobre a sua questão amorosa. E hoje a gente tem aqui duas opções, a do mago e aqui da coruja da sabedoria. É só você escolher, Ricardo, eu quero escolher as duas, quero ver nas duas aqui e fazer um balanço sobre isso. Não há problema algum, uma pode sim complementar a outra, basta você realmente analisar com calma aí. Bom, vamos estar vendo aqui quem escolheu um mago. Vamos ver como essa pessoa está em relação a você. Pensamentos, sentimentos e a tendência de futuro dessa situação. Deixa eu guardar aqui essa parte, botar para cá. E vamos aqui no mago para ver como essa pessoa está em relação a você. Pense bastante nessa pessoa. Vamos ver aqui os pensamentos dessa pessoa em relação a você. Escreve aí nos comentários. O que essa pessoa é sua? É um namoro? Ficante? Casamento? O que é? Vamos ver aqui como é que ela está em relação a você. Veio a carta da estrela aqui. O 10 de copas. E a carta do imperador. Vamos ver aqui a complementação. A pessoa está um pouco dividida aqui. Mas me diz aí, essa pessoa... Temos dos pensamentos aqui, né? Beleza. Essa pessoa está com você ainda? Como é que está a situação de vocês? Encaixem na sua realidade para realmente a tiragem aqui fazer sentido aí, tá? Bom, os pensamentos dessa pessoa, sim, tem pensado bastante em você aí. Vem a carta da estrela, que é uma conexão, tá? Vê aqui o 10 de copas. Então, assim, ela pensa na conexão no sentido aqui de trazer a felicidade. Uma pessoa que busca uma felicidade. Só que é o que? No tempo dela, porque vem o imperador. O imperador, ele é ele tem um confronto, né? Confrontador. E o imperador aqui, ele realmente ele domina o reino dele. Só que é tudo no tempo e na vontade dele. Então, assim, é uma pessoa que tem pensado bastante em você. Agora vamos entender o inteirinho desse pensamento aqui. A carta da estrela veio atrelada aqui ao 7 de paus. Aquilo ele não aceita qualquer tipo de pressão em cima dele ou dela. O 7 de paus fala de uma pessoa um pouco intransigente em alguns momentos aí. Diz aí. O 7 de paus é uma necessidade de se afirmar e romper certas barreiras aqui. Tá? Então, na conexão, ele tem um pouco de resistência. Pensa assim, você, mas tem um pouco de resistência. Não adianta, então, fazer qualquer tipo de pressão com essa pessoa aí. Senão, se já está afastado, pode ficar um pouco mais. Aí já viu que o negócio pode realmente não vingar. Sobre essa conexão, ele precisa resolver algumas coisas aqui também, tá? Em prol da felicidade. O 10 de copas, como eu te falei, é uma pessoa que busca essa felicidade, realmente para trazer um certo equilíbrio. Só que vem um 2 de ouros aqui em relação ao 10 de copas. É o emocional buscando aqui uma praticidade. 2 de ouros. Parece que essa pessoa pode estar dividida com alguém ou com alguma coisa, pode ser questões de trabalho também, que impeça um pouco aqui. Mas, no geral, isso aqui ele pode estar dividido. Ele estava em algum outro relacionamento quando começou com você, ou você sabe, por acaso, que ele realmente ou pula cerca, ou está com alguém aí. Mostra alguém um pouco dividido aqui na questão de trazer uma paz e uma tranquilidade para uma estabilidade emocional aqui, um namoro, um casamento, algo nesse sentido. E a carta da estrela traz um pouco de demora para a resolução em relação a isso. Então o pensamento aqui, ele tem uma dificuldade aqui na escolha. Tá? E novamente, não aceita qualquer pressão aqui dele decidir. E vem o imperador. O imperador vai controlar essa situação, em algum momento isso aí realmente vai acertar, porque ele vai tomar a iniciativa aqui. Tem um as paus. Então ele tem pensado em realmente em buscar resolver essa situação e tomar uma iniciativa, porque ele quer voltar e acertar os pontos aí com você. A carta do julgamento aqui traz um despertar de um novo momento. Então essa pessoa pode estar indo aí para um novo ciclo em relação a você. Só que é um pouco assim, orgulhoso e cabeça dura aqui.
Mas aqui a carta do julgamento traz um pós e contra de uma situação em que tem que vir à tona aqui, que vai chegar no momento ali do literalmente um julgamento, de botar os pratos na mesa para decidir aí em relação a vocês. Então assim, tem pensado muito nisso, em afinar melhor essa situação. Então assim, em termos de pensamento, é uma pessoa que está procurando se acertar para ver se consegue decidir algo aí em relação a você. E agora vamos para os sentimentos dessa pessoa em relação a você. Vamos lá, tarô. Sentimentos dele ou dela em relação a você. Vamos ver como é que tá isso. Os sentimentos. Se tiver algum tipo de briga, aponta aí. Pode ter tido, né? Porque ele deu uma possibilidade de afastada. Vamos ver aqui. Bom, os sentimentos aqui. Já abre com 2 paus. 2 de paus aqui é uma dúvida, né? Cartas de fogo, o de impulso, nesse linguajar aqui do 2 paus, e veio junto com a carta do carro, né? Ele precisa realmente direcionar e focar o que ele sente aí em relação a você. Então deu algum tipo de problema aqui para ele estar com essa dúvida. Diz aí. Na sequência tem a carta do diabo. Pode ter tido aí realmente uma terceira pessoa. E essa escolha aqui é aquilo realmente que atrai mais ele. Pode ser que não tenha de inicial aí um amor super profundo. Pode ter um desejo aqui forte que ele precisa realmente escolher. Porque a partir daí ele está começando a decidir se ele ama ou não. Tem a carta dos enamorados aqui. É uma pessoa que ainda gosta de você, mas pode ter tido algum tipo de problema aí. Você comenta aí. E está aqui, né, realmente nessa dúvida emocional. Gosta de você, mas tem um 2 de pau na questão do movimento a fazer em relação a decidir isso, na questão da escolha emocional. Tá? De repente ele quer uma liberdade, não quer nada sufocante por agora. Encaixa aí na sua realidade. Se teve algum tipo de problema ou briga aí, realmente traz um pouco de decepções, tristezas e arrependimentos aqui, porque tem um 5 de copas. Então assim, por falta de escolher, apesar do desejo que demonstra aqui, essa pessoa, ela sabe que tem pontos errados ali e que precisa decidir de uma forma correta, porque vê carta de justiça atrelada ao 5 aqui, ao 5 de copas. Então assim, ele procura sim a trazer uma estabilidade, porque senão realmente ele corta aqui o emocional, tá? Ele vem numa pegada um pouco mais lenta aí para tentar resolver isso. Ele vai levando um sentimento durante um tempo aqui, porque tem um cavaleiro de ouros que carrega a realidade dele, só que de uma forma muito lenta aqui para resolver. Então assim, ele pode estar tendo outros olhares aqui, mas ele não descarta um gostar. Ele precisa realmente trabalhar essa autoestima dele e direcionar da melhor forma como a carta do carro está aqui. Tá? Agora vamos estar vendo aqui a potencialidade aí do futuro desse relacionamento. Só que a gente vai estar vendo aqui pelo baralho cigano. Vamos ver aqui o futuro aí desse relacionamento. Pensa na pessoa, vamos ver o que vai dar. A tendência disso aqui. 9 cartinhas aqui pra gente entender esse futuro baralho dessa situação. Que interessante que a carta central já vê a carta da aliança aqui. Então assim, existe um caminho ainda para se resolver entre vocês, pelo que está mostrando. Ó, a tendência de futuro aqui. Vocês podem dar uma afastada aí, realmente. Vem a carta do cavaleiro e a carta dos lírios aqui, que pode trazer aí uma dinâmica um pouco lenta na situação de vocês. Mas assim, fica lento, parece que fica trazendo a certa estabilidade, porque tem a carta do cachorro aqui. E o cachorro ele propõe um êxito para a situação. Pode ficar um pouco sem sal aí. Você pode receber uma notícia dessa pessoa se ele estiver afastado ou está com você aí, de um algo que, vamos ficar por aqui, bem do jeito que a gente está, cada um vai para um canto e depois a gente resolve isso. Mas o desenrolar disso, apesar dessa pessoa poder falar essas coisas, vem a carta do urso.
usa aqui de querer realmente controlar essa situação. Então, se ele der uma afastada aí, ele volta para ver se ele consegue aí resgatar esse relacionamento e trazer uma certa estabilidade, porque ele demonstra aqui realmente um pouco de dificuldade nessa questão de ter o êxito, já que tem a carta da montanha, mas ela proporciona aqui de repente algo mais estável aqui. E o desfecho dessa situação, ele pode dar uma parada ali no caminho, como já mostrou, ainda mais que tem a carta ali da montanha, que de repente ele pode não vir a encontrar uma estabilidade ali, mas a saudade aperta, a nostalgia, e vem tentando resolver com a carta da chave. Então a tendência de futuro aí realmente é ter novamente uma aproximação, mesmo que oscilando, buscando resolver em prol aqui da felicidade de vocês. Aqui vem a carta do buquê. E quando a gente vai para o espelhamento aqui, ó, ele pode vir até te surpreender aqui com uma mensagem realmente mais pra frente, tipo, como quem não quer nada, vamos manter aqui uma amizade, uma aproximação nesse sentido aqui, porque tem a carta do navio, o navio dá a ideia de quê? De duração. Mesmo com as oscilações aqui, o navio pode trazer oscilações, como eu falei, né? Oscilações no relacionamento. De repente está bem, de repente não está, aí dá uma afastada, aí volta, mas a ideia realmente aqui é de manter, porque a chave é que ela propõe realmente um acerto aí entre vocês, porque quando a gente olha aqui na linha da realidade das coisas, vamos dizer, ó, tem a carta da aliança, que é um naipe de paus um pouco confuso, porque tem ciclos que se repetem aqui, tanto da sua parte quanto da dele ou dela, né? Mas que propõe realmente aqui uma solução. Não me mostra uma pessoa aqui que está saindo do seu caminho ainda por completo. Não me apresentou aqui um fim de ciclo ainda. Então, assim, tendências de futuro é de procurar melhores oportunidades para trazer a felicidade entre vocês. Então, é uma tentativa de um acerto aí. Só que basta vocês conversarem bastante aí para ver se vocês conseguem afinar as coisas aqui. Ele pode ser um pouco controlador, ele ou ela, na situação. Aí pode dar realmente alguma complicação, porque tem montanha aqui. Mas essa montanha aqui, a ideia também é de trazer realmente essa estabilidade. Traz essa dificuldade ainda, mas a aposta inicial aqui é do relacionamento. Tá? Então tem uma tendência aqui que oscila bastante. A pessoa pode estar um pouco morna, como a gente já viu na tiragem ali dos pensamentos ali. É uma tentativa de acertar as coisas e pode te surpreender mais pra frente, ok? Bom, eu espero aí que flua da melhor forma, tentem conversar e dar tempo ao tempo, porque as coisas não são assim, muito rápidas como a gente imagina, mas tem uma tendência aí de repente de dar uma reviravolta, tá bom? Bom, agora eu vou aqui para a segunda parte, para quem escolheu, deixa eu botar para cá. Para quem escolheu aqui a coruja da sabedoria. Vamos estar vendo aqui como é que essa pessoa, os pensamentos dessa pessoa em relação a você. Deixa eu passar aqui uma selenita, vai limpando as energias aqui, tanto da primeira leva de pessoas e agora da segunda. Vamos ver aqui. Pensamentos dessa pessoa em relação a você. Como é que ele está em relação a você, né? Vamos ver no geral aqui. Pensamentos dessa pessoa. Vamos ver como isso desenvolve. Bom, aqui já está mostrando que essa pessoa deu uma parada aí em relação a vocês, né? Vamos ver aqui. Pensamentos aqui. Tem pensado bastante em você, sim. Porque já vem aqui a Rainha de Paus. Atrelada aqui, ó, com 10 de ouros. Tinha alguma realidade com você. De repente a convivência com vocês era realmente bem forte. Do dia a dia. De repente até com família. Uma família conhecendo a outra.
diz aí. Então assim, é uma pessoa que sim, ainda pensa bastante em você. Só que não traz aqui uma responsabilidade ainda, tá? Apesar de ter tido algum tipo de convivência mais próxima, aí seja com família, ou anos aí de relacionamento com você, aqui mostra uma pessoa que de repente quis encarar um mundão aí, com alguma outra realidade, tá? A carta do louco é essa coisa um pouco desapegada aqui, porque de outra lado aqui é a carta da torre. Então assim, algum comportamento dele que ficou inaceitável aí, ou você desistiu dele, tipo, finalizou, ou ele resolveu aí dar uma finalizada e ver que de repente não valeria a pena. Então assim, tem pensado em você, mas tá um pouco assim desligado frente à situação. Pensa bastante, mas a questão de trazer aí uma convivência realmente aqui mais realista, aqui ó, tem quebra de padrões. De repente teve algum problema com a família, diz aí. Isso causou realmente algum tipo de repulsa, tá? Mostra uma quebra muito abrupta aqui. De repente não seguindo algum padrão aqui que teria na sua família e ele não aceitou, tá? Apesar de pensar bastante em você, porque você fez gerou nele aí realmente algum tipo de estímulo. Porque uma rainha de paus aqui é uma pessoa, acredito que um pouco mais dinâmica, tá? Para relacionamento aqui. De repente tomava mais à frente algumas questões aí. Só que, ó, a carta da morte está aqui. Ele tem pensado aqui, agora, em chegar em trazer um novo ciclo novamente com vocês aqui, ele traz uma dificuldade, tá? Porque tem a carta da morte e junto aqui com os 6 paus. A questão de reconquista aqui, ou ele tem que mudar realmente, transformar, mudar um comportamento para um retorno aqui. De repente ele não está acreditando muito nisso, tá? De repente por você impor algumas coisas e a pessoa não aceita algum tipo de diretriz, algo nesse sentido, impor nada para relacionamento. Ele quer se sentir livre e de repente coisas externas podem ser relacionadas à família que empurrou ele para uma outra realidade aí. Encaixa aí na sua realidade e comenta aí. Aí, por enquanto, em termos de pensamento, ele se fechou aqui, né? A carta da morte, tem o orgulho aqui. Por enquanto ele está fechado em termos de pensamento sem querer resolver. Carta do louco, ele poderia até pensar em se jogar ali novamente na situação, mas ele teria que realmente mudar algum comportamento, porque tem a carta da morte ali, tá? Agora vamos estar vendo aqui os sentimentos dele em relação a você. Vamos ver, sentimentos dessa pessoa em relação a você. Os pensamentos assim, também decepcionado ali com algumas coisas, né? Sentimentos, ele ainda guarda alguma coisa, tá? Mas mostra muito confuso emocionalmente. Pensa aí, ó, aqui ó, um distanciamento, tá vendo? Não é à toa que sabe, olha que interessante como faz a junção certinho, né, gente? 6 de espadas dá um tempo nessa situação, mas vamos lá. Sentimentos aqui, estrela mostra a conexão ainda. Tem certas tristezas e decepções e arrependimentos relacionados ao que aconteceu. Porém, ainda nutre aqui realmente uma conexão, tá? Porque ainda existe um desejo aqui, olha. O 9 de copas. E ele não sabe escolher aqui o que quer realmente, que eu tenho um 7 de copas. De repente ele foi para um outro alguém. Quando a gente fala da quebra de padrões ali em termos de família e tal, ele pode ter te traído. Ou você traído ele. Ou ele deu uma olhada para alguém e o negócio ficou estranho. Ou a família veio com um certo padrão ali que ele não aceitou depois de um certo tempo. Encaixa na sua realidade, tá? Ele ainda nutre algum desejo aqui em relação a você, só que o emocional dele está muito confuso. Ele pode ter olhado para um outro alguém já. Então traz essa dificuldade, apesar dele nutrir, tem certos arrependimentos aqui de posturas emocionais não muito bacanas. E o desfecho aqui, ó, ele busca entender o que ele sente em relação à profundidade aí. De repente vocês viveram algo intenso e agora tem essa dificuldade. É realmente compartilhar 2 sentimentos como eram anteriormente. Tem um 6 de ouros aqui. Quer dizer, a realidade em compartilhar o sentimento aqui
ele tem assim começou uma falta de clareza aqui. Ele está olhando, será que a nossa entrega naquela época era real? Ele está nessa questão, tá? Em termos de sentimento, oscilando bastante aqui. Apesar ainda de sentir uma conexão, mas mostra ele muito confuso. Então ele precisa descer emocionalmente aqui com a carta da sacerdotisa para ver se ele consegue compreender e não negar o que sente. Porque a pessoa pode estar em processo de negação, porque tem tristezas ou algum tipo de mágoa aqui, em ressentimento que atrapalha, tá? Mas todo esse bojo aqui é em relação a casamento, namoro ou algo mais sério. Uma pessoa que busca uma estabilidade aqui, ou se esforçar em termos de um movimento, para ver se ele consegue trazer novamente aqui uma estabilidade em relação a vocês. Emocionalmente, sentimentalmente, melhor dizendo, traz essa oscilação. Nutre ainda muita coisa, mas a profundidade ele está querendo entender para ver se essa confusão emocional sai, eles conseguem, e se vocês conseguem realmente trazer o equilíbrio, porque alguém entregava demais, o outro estava recebendo de menos. Tem uma confusão aqui, que pode ter envolvido algum familiar também aqui, e que dá uma atrapalhada. Vamos ver se a possibilidade, se ainda tem futuro essa situação. Bora ver. Vamos ver aqui pelo baralho Lenormand, baralho cigano. Vamos lá com as 9 cartas. Em futuro, esse relacionamento ainda. Vamos lá, baralho. Opa, tá de cabeça para baixo. Ainda tem sentimento aqui, né? Uma pessoa que avalia bem a situação. Tem um sofrer, tem um desgaste. E veio ele aqui no fim, ó. É a carta do homem, encaixa na sua realidade aí. Vamos lá. Tem futuro aí essa relação. A mulher aqui, com a carta do livro, tem pensado bastante em você e avaliando essa possibilidade, porque tem sentimentos. E você também, você pode ter olhado para algum outro alguém, tá? Traz a ideia aqui de conhecer. O livro ele avalia, conhece, é o conhecimento ali, em saber mais sobre. Você pode ter olhado para um outro alguém nesse inteirinho, mas encaixe na sua realidade. Mas na situação de vocês, você avaliando melhor se esse amor é real ou não, tá? Então assim, traz uma ideia de que vocês precisam olhar para o passado de vocês, a carta do livro, né? Porque o livro ele conta uma história ali. Então de repente é rever e botar os pós e contras ali, para ver se aposta ou consegue identificar novamente um amor dentro do que já aconteceu. Ó, os encontros aqui e fala de sofrimento como carta central. Traz aqui uma ideia de um algo mal resolvido ainda. Então assim, se vocês estão afastados aí, é um momento aqui realmente de encontrar. Porque a cruz, em certos momentos, ela traz uma vitória para a situação, mas realmente requer um pouco de ar livre entre vocês e uma conversa muito assim honesta e clara para que realmente possam vir a tentar resolver. Porque o rato aqui veio corroendo desde o início da coisa lá. Então assim, o rato ele pode encurtar algumas coisas também. De repente vocês terem que conversar rápido para que esse tempo que o rato está devorando as coisas aí, isso pode afetar diretamente o coração aqui. E aí se começar a roer demais isso aqui, não tem mais volta, né? Aí fica bem difícil. Então assim, a ideia é de possibilidades de encontro para ver se conseguem resolver e tirar esse rato de vez da situação de vocês aí. Então o futuro é possível de construir aqui para ver realmente se vocês conseguem se afirmar. Ó, a carta da âncora e a carta do navio aqui traz a ideia de uma possibilidade de trazer uma segurança, tá? Traz a ideia aqui de uma nostalgia, uma saudade aqui, para ver se esse mar que está revolto aqui junto a esse navio, se juntos vocês conseguem trazer uma estabilidade. Então, respondendo já a pergunta em termos do desfecho aqui, sim, é uma possibilidade de um futuro da relação para que realmente vocês fiquem
com êxito favorável e se torne marido e mulher, seja a adequação que for aí, grandes amigos aqui, porque não é só o amor, tem que rolar realmente uma amizade entre o casal, porque como é que você não vai confiar nele ou nela, encaixando na sua realidade? Então a possibilidade ainda de êxito, porque se está afastado da tendência de voltar aqui, mostra ainda uma nostalgia e uma saudade aqui, tá? Porque assim, os pensamentos aqui para a situação em termos da tendência de futuro realmente é de encontrar, tá? Para tentar trazer algo estável novamente, que é a carta da âncora, porque a âncora, o navio chegou, ancorou ali e ficou. Então a ideia principal é essa, porque o sentimento já está bem desgastado. Então uma necessidade realmente de aproximação para que realmente possa ter o êxito. Porque o navio aqui, a saudade está grande. Então a cruz é aquela ideia de algo mal resolvido. Ainda pode vir a resolver aí. E abrir aqui um novo capítulo na história de vocês. Tá bom? Então tem uma tendência aqui positiva até, mas tem que tomar muito cuidado e com muito jeitinho para que esse rato aqui realmente não venha corroer de vez. Esse rato aqui não venha corroer de vez a questão emocional total de vocês aqui. Porque é uma pessoa de uma forma racional que ainda pensa aqui realmente em uma aproximação. Tá? Ainda tem um sentimento aqui, né? Um naipe de copas. Espero que flua da melhor forma aí. E não deixe para depois. Tentem conversar, gente. De repente um não você já tem. Mas você pode quebrar de repente essa pessoa emocionalmente e as coisas realmente virarem. Porque nada é sentença. Traz as tendências aqui. E a gente pode ir conversando e tentar reverter muita coisa. Ok? Espero que flua da melhor forma aí. Que vocês fiquem bem aí. Até a próxima. Tchau, tchau.